Olá, a gente está começando mais um programa Livres Ideias, hoje discutindo o tema Crise Política no Brasil. Bom, o programa Livres Ideias você já conhece, é uma iniciativa do Cenas Pré-Vestibular e Concursos em parceria com a Livraria e Café Espaço B. Hoje, para discutir com a gente esse tema importante, o professor Ricardo Assis, professor de Sociologia e Filosofia no Cenas Pré-Vestibular e Concurso e outras instituições, né, Ricardo? Trouxe também a professora Tereza Cristina Vale. Ela é doutora em Ciência Política pela UPERJ, hoje IESP, e dá aula no curso de Humanidades na UFVJM. Né? Gente, obrigado Tereza, obrigado Ricardo. Bom, antes de falar, acho, em crise política, o que é política no Brasil hoje? Como é que a gente definiria a nossa política, o nosso sistema político, especialmente a nossa democracia, Ricardo? Nas últimas décadas no Brasil, vivemos um processo grande de modificações do regime político, né? Nós tivemos um regime autoritário que durou da década de 1960 até meados da década de 1980 e uma grande luta popular para que instaurássemos realmente uma democracia no Brasil. Para entendermos um pouco do que é a democracia. A democracia ela surge na Grécia, é um movimento de determinados setores da sociedade grega, né? Era uma democracia direta, então as pessoas que tinham direito ao voto entendiam isso como um grande privilégio, eles se consideravam os izoi, né? Eram os iguais, isso destacava a condição do indivíduo que participava das coisas públicas e os diferenciava daqueles que se eximiam da condição de participar das coisas públicas, e esses eram pejorativamente chamados de idioteses. Você tem uma ideia de como o termo se originou em português, a palavra idiota, né? Aquela pessoa que se exime de participar do que é público. Essa noção de participação do público, né, surge exatamente da ideia de que existe um espaço público, existem coisas públicas às quais as pessoas se vinculam dentro da sociedade. Esse regime democrático, a gente hoje ainda se esforça muito intelectualmente e ativamente, politicamente, para defendê-lo, mas encontramos muitos aspectos dentro do regime democrático que não são perfeitos, não existe um regime político perfeito. Acho que a Cristina pode falar melhor que eu. Nem na Grécia a gente poderia dizer que era perfeito, uma vez que a democracia grega não incluía alguns setores importantes da sociedade. Por exemplo, escravos, mulheres... Homens estrangeiros, mulheres, crianças, todos esses estavam de fora. Mas uma coisa que é interessante na democracia grega é que aquela era uma democracia direta. Apesar de uma pouca parcela da população fazer parte do processo, aqueles que participavam tinham um total direito. Eles gozavam de isonomia, que é o direito a voto, e isegoria, que é o direito à fala. Então todos poderiam, por exemplo, suscitar um projeto de lei, coisa que hoje no Brasil é um pouco diferente, né? Nem todos podem participar do processo de legislação. Inclusive há alguns setores políticos hoje no Brasil que têm uma grande aversão à democracia direta, né? Falou em plebiscito, falou em referendo, algumas pessoas, né, professora, já saem correndo léguas aí. Isso é verdade. E nós temos o quê? Uma democracia indireta. Por quê? Porque nós elegemos representantes. Quando você vai lá fazer o seu voto, você elege um representante que vai ser o seu legislador, que vai legislar em seu nome, né? Tem uma frase muito bacana do Winston Churchill, que ele diz: a democracia é a pior de todas as formas de governo, excetuando-se todas as demais. Quer dizer, é o que tem de melhor, né? É o melhor para hoje. E cumprindo então essa noção de que é o melhor que nós temos, eu acho que é uma grande necessidade defendermos esse meio, nesse caminho que abre espaços de debate, abre espaços de inserção política de muitos grupos, né? A política, diferentemente do que muita gente costuma dizer, é algo que se tem grande aversão, né? Porque não se compreende ou porque não se tem a capacidade política. Dentro de um regime democrático, por exemplo, diz a professora Marilena Chauí, existem características básicas que podem classificar uma democracia. Seria, por exemplo, rotatividade. É necessário que os representantes se modifiquem com o tempo. Se for sempre o mesmo representante, aquilo não é democracia. E a gente já vê problemas com relação a isso no Brasil, quando a gente observa alguns parlamentares com 5 mandatos, 8 mandatos, né?
Tem uns tentando bater recorde, né, de mandar. Quer dizer, aí você percebe que há uma dificuldade do povo de entender que é necessário que se modifique o grupo que exerce o poder, porque exatamente esse grupo deve estar direcionado ou representar grupos diferentes da sociedade. Né? Uma outra característica seria o conflito. Quer dizer, é importante que existam ideias conflitantes. É importante que exista um debate, que as pessoas interponham ideias diferentes, que exista direita e esquerda. A dialética isso é importante. socrática. Isso é muito importante. E as pessoas têm medo disso. Né? Muita gente tem medo, se aversa à política para falar, não. Eu temo porque caso eu me enverede a falar de política, eu criarei inimigos. Né? Eu penso que isso é uma visão do senso comum. A visão do senso comum porque as pessoas deviam se interessar sim muito por política para não se tornar os idioteses da Grécia. Sim, inclusive porque quando você não se interessa por política, alguém que se interessa vai acabar te governando. Exatamente, é um perigo, né? Você fica um sujeito risco. completamente às vontades dessa outra pessoa. E completando isso, segundo Weber, certamente ele vai usar o poder não para te beneficiar, mas a se beneficiar. Isso, né? Exatamente. Porque é a velha máxima de que quem tem poder quer mais poder, né? E quer permanecer no poder, como o professor Ricardo bem colocou aqui, né? Dessa carreira que alguns políticos fazem na vida pública e que isso não necessariamente será uma coisa boa. Agora, você levantou uma frase aí do Churchill, o historiador Leandro Carnal faz uma análise sobre essa frase muito interessante. Ele coloca assim: a democracia ela não vai impedir que corruptos cheguem ao poder ou que pessoas ruins vão exercer de forma ruim o poder político, né? Porém, na democracia é a única forma de governo onde essas pessoas podem ser denunciadas e eventualmente podem responder na justiça. É interessante você pensar, né? É interessante, para não dizer dramático, você pensar que hoje há pessoas defendendo a volta da ditadura, o regime militar, por achar que aquele regime era mais probo, mais honesto do que o regime atual. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Dentre as características que eu citava, acho que faltou muito, talvez a mais importante delas, que é a abertura. Né? Um regime democrático, ele deve ter um sistema em que as ideias circulem livremente, em que exista uma liberdade de expressão, que as pessoas possam dizer o que pensam, para que exatamente exista o conflito, e que também que existam meios de comunicação, que levem a informação até as pessoas, mas que esses meios de comunicação estejam engajados em trazer uma informação que não seja parcial, seja o contrário, que seja informação imparcial, que seja informação clara e distinta. Agora, essa característica da democracia, ela traz consigo uma grande problemática, que você precisa de pessoas preparadas para irem em busca dessa informação. Porque nós vivemos num mundo em que a informação ela está muito disponível. Você tem a internet, por exemplo, que toda a informação, se você quiser, você encontra muita informação lá. Mas não tem conhecimento. Mas muito pouca gente também desejosa de buscar essa informação. Né? E aí eu acho que a professora colocou um ponto importante, que é o seguinte: informação sem conhecimento acaba gerando um risco, né? Além de servir para muito pouco, talvez sirva para piorar a situação política já existente. Hoje a gente vê, especialmente nas redes sociais, uma difusão do ódio coletivo. Né? E aí muitas pessoas justificam o seu ódio, a sua informação, né? Nossa, é a minha opinião. É a minha liberdade de expressão, né? Eu vejo isso com séria preocupação, porque o que isso pode criar? Pode criar espaços de sociabilidade em que esteja desconectado do mundo da política, ou, o que é pior, espaços em que existe somente uma reprodução de discursos ideológicos. Né? E geralmente discursos ideológicos rasos, onde a pessoa nem sequer se aprofundou sobre aquela ideologia. Eu diria nem ideológico, talvez inclusive de reprodução do senso comum, exatamente. É aquele tipo de informação baseada no meme, né? Eu recebi um meme, uma frase, não me importa em averiguar a fonte daquela informação, me importa só em replicar o meme. Né? E aí o discurso político fica raso e perigoso. Exatamente. Né? Bom, e a gente vai ver parte desse perigo também se manifestando nas ruas. Né? A gente tem manifestações acontecendo em boa parte do Brasil já, talvez desde 2013, né, de uma maneira mais expressiva desde 2013, e a repressão, ao invés de continuar a mesma, parece que
vem aumentando, né? Exato. A forma de repressão. Inclusive a repressão não só policial, mas a repressão legal também. Isso. Há aí uma lei antiterrorismo, né, aprovada recentemente, inclusive aprovada no governo Dilma, que determinadas interpretações podem colocar um manifestante comum na rua, enquadrá-lo como um terrorista e aí ele ficar passar bons tempos na cadeia, né? Então, institui um perigo relacionado ao debate político. O debate político se torna perigoso. E não deveria ser, né? Deveria ser saudável para manutenção da própria democracia. Né? Então, um exemplo disso é quando você, por exemplo, profere um argumento político e quando você recebe um contraditório, não é contra o seu argumento político, é contra a sua pessoa. Sempre né? é assim, né? Então, isso demonstra aí um sério nível de cisão na sociedade. As pessoas estão extremamente propensas a devagarem, né, a sair. Verdade. Agora, professor Ricardo, professora Tereza, eu vou pedir para vocês segurarem um pouco aí nossa discussão para o próximo bloco, e aí eu quero saber da professora Tereza se essa crise política é só uma vertente de uma crise maior, né, mais ampla e mais diversa, ou se ela se resume em si mesma, né? Então, pessoal, um pouco de paciência para você, a gente volta no próximo bloco, então, continuando essa discussão.